sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Libras. No tema de hoje vamos discutir um pouco sobre as principais abordagens educacionais para surdos. E como vocês já sabem, o meu nome é Cat Kumada e eu sou da UFABC, ok? Vamos lá! Para falar sobre as principais abordagens educacionais para surdos, é de extrema relevância que relembremos o percurso histórico da educação de surdos. Para isso, eu trouxe aqui uma imagem de uma linha do tempo feita por Kojima Segawa. Nela, a gente relembra um pouquinho que na antiguidade, autores filósofos famosos como Aristóteles e Platão discutiam que o surdo não podia falar, também não podia pensar. Era visto como inútil para aquela sociedade e por muito tempo foram vistos como ineducáveis. Houve um curto apogeu ali entre 1750 a 1880, quando a língua de sinais foi veiculada como um método educacional para surdos. Embora na época a língua de sinais ainda não fosse vista como língua, ok? O Abate Lepê, que foi um dos autores que trouxe a língua de sinais, né, que defendeu o uso dos sinais e que foi considerado inclusive o pai dos surdos por essa conquista, também não reconhecia que a língua de sinais podia ser considerada uma língua. Ele entendia que era uma forma de comunicação, mas não dava o potencial linguístico ainda para essa língua, que como a gente viu em aulas anteriores, apenas em 1960, mais ou menos, é que o linguista William Stockwell conseguiu descrever gramaticalmente a língua americana de sinais, demonstrando, comprovando ali que ela era uma língua de fato. Bom, só fechando esse parênteses, voltamos então para relembrar que esse período foi um curto apogeu para os surdos, porque eles conseguiram utilizar a língua de sinais e conseguiram se desenvolver. Alguns surdos, inclusive, se tornaram educadores de surdos, fundaram instituições de educação de surdos com o método visual por várias partes do mundo, inclusive Brasil e Estados Unidos, como vimos também em aulas anteriores, e nesse período puderam aí ascender no sentido educacional. Contudo, né, em 1880, vocês bem relembram que eu discuti isso na aula 1, o segundo Congresso Internacional de Educação para Surdos, também conhecido como Congresso de Milão, votou pelo método único. Entre o método oral e o método visual, escolheram então o método oral de educação, proibindo qualquer tipo de uso de sinais ou gesticulação, como eles entendiam na época, na educação de pessoas com surdez. Esse movimento ou essa conquista do método oral sobre o método visual, como era entendido o método que utilizava a língua de sinais, foi muito em virtude dos avanços da tecnologia. E um dos principais defensores foi Alexander Graham Bell, ele mesmo, o inventor do telefone. Ele também é o mesmo dos decibéis, né? Decibel, Graham Bell, né? Como vocês podem ver, existe uma coincidência histórica aí, mas não é tão coincidência. Alexander Graham Bell era filho de educadores de surdos e também era casado com uma surda. E ele era defensor do método oral porque assim era na sua família. Ele defendia que por meio da tecnologia podia-se chegar a uma cura para os surdos e por isso ele buscava a amplificação sonora e a identificação de resíduos auditivos para pessoas surdas serem aí recuperadas do ponto de vista da medicina. Bom, Alexander Graham Bell, então, né, também se casou com uma surda, simplesmente dizem que porque se defendia que se cada ouvinte se casasse com uma surda, a gente conseguiria exterminar esse tipo de população surda da face da Terra, né, que a gente não permitiria que um surdo casando-se com outro surdo geraria mais filhos surdos, era uma defesa dele. Bom, a gente tem ali depois um longo período de obrigações da fala oral, né, de uma educação muito pautada na exigência de que o surdo se oralizasse ou se adaptasse a uma sociedade ouvinte, que pudesse fazer leitura labial, que pudesse usar o aparelho auditivo e por isso voltar a ouvir, que pudesse se comunicar oralmente. Quando eu digo oralmente, é por meio da fala oral, né, tal como os ouvintes. Então, por muito tempo, o método oral foi a principal forma de educação das pessoas surdas. Contudo, por quase 100 anos em que isso aconteceu,
se viu um grande retrocesso na educação de surdos. Aqueles surdos que já tinham se tornado ali educadores, que tinham alcançado um grau de escolaridade maior, começaram a ver que as suas gerações seguintes não alcançavam as mesmas condições de escolaridade. Segundo Paulo Vaz de Carvalho, né, a gente tem no livro sobre História da Educação de Surdos no Mundo, ele fala um pouco sobre o número de pessoas, que reduziu bastante o número de pessoas com grau mais alto de escolaridade ou mesmo de domínio da leitura escrita, né? E que muitos surdos acabaram, então, sendo restritos a tarefas mais cotidianas, de atividades mais mecânicas, como jardinagem, encadernação, sapataria, entre outros. Isso também é descrito aqui no Brasil, no Instituto Nacional de Educação de Surdos. Vendo que havia esse retrocesso, então, na educação de surdos, algumas pessoas começaram a aceitar outras formas de educação das pessoas surdas, né? No caso, por meio dos sinais e de escrita, entre outros, como a gente já viu em aulas passadas. Com isso, o método foi a comunicação total, ou seja, várias formas, vários recursos utilizados para que houvesse uma comunicação entre os docentes que eram ouvintes e os seus alunos que eram surdos, garantindo assim o seu processo de escolarização. Esse retorno, no entanto, da língua de sinais para a sala de aula, né, essa permissão, já que por muito tempo eles foram proibidos de utilizar a língua de sinais dentro dos espaços escolares, foi ganhando força. E aí se reivindicou o método que a gente chama hoje, né, a abordagem educacional, na verdade, que a gente chama hoje de bilinguismo. E então, a abordagem bilíngue é considerada pelas comunidades surdas e por muitos defensores da língua de sinais como a abordagem mais respeitosa e mais vantajosa para educar as pessoas surdas. Mas vamos falar um pouquinho e entender o que consta em cada uma dessas três principais abordagens. Como vocês viram, então, a gente tem três principais abordagens: o oralismo, a comunicação total e o bilinguismo. E, na verdade, essas três principais abordagens remetem, então, a um percurso histórico, sendo o oralismo utilizado aí por quase um século, que demonstrou não ter muito êxito no processo de escolarização das pessoas surdas, seguido pela comunicação total, que teve aí um curto período de 1 a 2 décadas, né, de uso mais fortalecido aí, principalmente no cenário brasileiro, que permitia, então, um uso de vários recursos, se preocupava muito mais com a escolarização e não tanto quanto com uma língua de fato, mas sim garantir uma comunicação. E o bilinguismo, então, mais recente e atual abordagem, que é, né, principalmente defendida, embora as outras duas não deixaram de existir, tá ok? E o que defende o oralismo? Bom, o oralismo vai defender principalmente que as pessoas surdas são pessoas doentes ou deficientes, que precisam ser reabilitadas, tratadas e curadas. Nessa perspectiva, entende-se vários tratamentos, dentre eles a terapia fonoaudiológica, o diagnóstico precoce, as intervenções médicas e cirúrgicas, entre outras. Como o oralismo funciona? Vamos aprender? O oralismo é a abordagem educacional que apregoa a comunicação oral entre surdos e ouvintes. Ele defende o uso da audição residual amplificando o som. O que significa isso? Defensores do oralismo entendem que a comunicação oral deve ser a única comunicação veiculada no processo de educação de surdos. Isso quer dizer que o uso de sinais, gestos, enfim, não são bem vistos. Também se entende que há em todo surdo algum tipo de resíduo auditivo, ou seja, que você pode potencializar ele, principalmente por meio dos aparelhos de amplificação sonora individual. Então, se um surdo pode ouvir a partir de, por exemplo, 30 decibéis, 50, 80, 110, ainda existe em algum momento um pouquinho de audição que eu consigo amplificar por meio da tecnologia e posso recuperá-lo. Essa é a principal defesa dos oralistas. O oralismo. Bom, o oralismo ele vai defender, então, o tratamento e a reabilitação do surdo por meio de terapias.
terapias que são feitas por fonoaudiólogos e intervenções médicas, tal como a cirurgia do implante coclear. Por meio dessas palavras, vocês vão ver sempre recorrentes essas terminologias como reabilitação, tratamento, terapias, porque todas essas intervenções são vistas pelo oralismo, já que o surdo é entendido como um paciente e a surdez como uma condição clínica e patológica. Alia-se então aos avanços tecnológicos para assegurar as possibilidades de recuperação da audição do seu paciente. O oralismo vai defender o trabalho com a fala e com a leitura orofacial, também popularmente conhecida como leitura labial. A LOF, que é a abreviação para leitura orofacial e conhecida assim pelos especialistas da área, a LOF significa a leitura dessa articulação dos lábios, da boca, da língua, né? E a identificação do que a pessoa fala. Mas esse tipo de recurso, ele não é capaz de promover ao surdo 100% ali da identificação dos sons da fala, principalmente porque, como eu já disse para vocês, alguns fonemas eles são muito semelhantes, e aí o surdo não consegue saber, né, por exemplo, numa situação de ditado, né, que é uma estratégia muito comum nas escolas, né, fazer ditado de listas, né, com palavras descontextualizadas, o aluno não sabe identificar qual a diferença, por exemplo, de pata e bata, porque os dois são, por exemplo, ba, pá, são fonemas bilabiais, né? Em que a articulação dessas sílabas vão ser realizadas da mesma forma, impedindo então que uma leitura, simplesmente por uma leitura labial, eu consiga fazer a correta identificação da palavra. Bom, o que mais defende o oralismo? O oralismo, na verdade, também inibe o uso da língua de sinais ou do alfabeto datilológico, dizendo que se os surdos utilizarem sinais ou alfabeto datilológico, isso vai torná-lo preguiçoso para aprender a oralidade. Que com a língua de sinais, o surdo vai se acomodar e não vai querer se comunicar pela língua oral, que ele precisa se esforçar para falar pela língua oral. Então, que o uso de sinais pode atrapalhar nesse sentido. O que é um grande equívoco, visto que quando se fala de língua inglesa, de língua espanhola, de língua alemã, ninguém diz que colocar uma criança pequena numa escola bilíngue vai atrapalhar o seu desenvolvimento, certo? Então isso é um grande equívoco, né? É um argumento infundado. Muitos linguistas defendem, inclusive, que de 0 a 5 anos as crianças estão ali num período de boom da linguagem e que elas estão muito mais propensas a aprender outras línguas. Por isso as escolas de educação infantil bilíngues imperam, né, e são tão conhecidas. Só que esse argumento só é utilizado no caso da língua de sinais porque ela não é uma língua de prestígio. Então, as pessoas vão dizer que ela vai tornar o surdo preguiçoso. E, na verdade, não. Se eu tiver uma forma de comunicação que é a língua de sinais com os surdos, muito provavelmente eu vou conseguir explicar para ele porque é tão importante aprender a oralidade ou a língua escrita do português. Oralismo versus língua de sinais. Aqui eu até deixei um exemplo de uma máscara para vocês, né? Onde são máscaras acessíveis, né? Que mostram um pouquinho da boca, mas que nem todo mundo usa. E aí, se a gente for dentro da perspectiva do oralismo e entender que o surdo que usa a leitura labial vai se dar muito melhor no mundo, vai se sentir adaptado, vai se sentir acolhido, não vai enfrentar desafios nessa sociedade, e que o surdo que usa a língua de sinais vai enfrentar desafios, a gente tem que repensar isso. Por exemplo, num momento como esse, onde a gente vive um cenário de pandemia e que todo mundo usa máscara para se proteger, pensa como é que é possível um surdo oralizado que se comunica pela leitura labial fazer uso desse recurso ou dessa comunicação se tá todo mundo de máscara. Ele não vai conseguir ler o lábio de ninguém, certo? E vai se sentir totalmente desamparado aí de uma comunicação, porque sem a leitura labial ele não sabe o que o outro tá falando, né? Sem ver a boca ele não sabe o que o outro tá falando. Muitas vezes o uso do aparelho auditivo ele não permite que as pessoas ouçam todos os fonemas, então às vezes eu ouço alguns barulhos, eu tenho
aquela história de potencializar o meu resíduo auditivo, ela é importante porque eu consigo às vezes ouvir uma buzina, um caminhão que está vindo, alguma coisa, um ruído intenso, que é isso que às vezes o aparelho auditivo dá para alguns tipos de perdas, principalmente as mais profundas. Nesse caso, eu não tenho nenhuma garantia de que o uso da leitura labial vai estar me dando vantagem sobre a língua de sinais, se a gente pensar no uso das máscaras. Embora existam aí máscaras acessíveis como essa que está na imagem, a gente sabe que não é todo mundo que usa esse tipo de máscara, né? Eu mesmo comprei essa máscara, eu tenho 2 dessas máscaras, mas elas embaçam muito, então elas vão causar o mesmo problema. Passei detergente, ainda que disseram que ajudava, né, pra não embaçar a máscara, mas com o calor da nossa fala, enfim, ela começa a embaçar e prejudicar também a visualização dos lábios. Então temos aí alguns problemas para refletir, né, sobre todas essas vantagens apregoadas aí pelo oralismo no sentido da leitura orofacial. Eu deixei aqui para vocês também um filme, ele é antiguinho, né, que se chama Seu Nome é Jonas, e eu tô deixando o tempo exatamente, o link e o tempo, eu vou deixar o link na descrição e também no card, para que vocês possam acessar o vídeo e assistir entre o minuto 18h30 e 21 minutos. O que acontece nesse trechinho de vídeo? A mãe de um aluno surdo leva o filho para uma terapia fonoaudiológica e nessa terapia a fono vai dizer para ele que não recomenda o uso de língua de sinais em nenhuma hipótese, exatamente repetindo o que eu disse para vocês, de que ele vai se tornar preguiçoso para se oralizar, para aprender a oralidade ou para se adaptar para uma sociedade ouvinte, que utilizando a língua de sinais esses surdos não vão conseguir se comunicar com outros ouvintes, que eles só vão se comunicar com surdos, que vai ser um mundo muito solitário para eles, enfim. Então, essas são todas as representações que são divulgadas pelas pessoas defensoras do oralismo, ok? E aqui eu vou deixar para vocês um trechinho do filme Travessia do Silêncio para vocês assistirem. Na verdade, eu recomendo que assistam o filme inteiro, né? Porque ele é muito bacana, é um documentário maravilhoso que vai ter representações de vários tipos de identidades surdas, de pessoas que se identificam mais com a oralidade, que foram educadas na oralidade e depois migraram para a língua de sinais, de pessoas que desde sempre utilizaram a língua de sinais como sua primeira língua, enfim. Nesse trechinho que eu selecionei para vocês, para refletir um pouquinho da aula de hoje, nós temos até 1 minuto e 41 mais ou menos, o início do documentário, onde mostra um garotinho numa terapia fonoaudiológica. Nele ele vai aprender, por exemplo, a verbalizar palavras como bala, bola, piu-piu, vrum, enfim, outras palavrinhas assim. E ele vai tentando, por meio da amplificação sonora, com um fone de ouvido que está amplificando os sons para ele, né? E vai tentando aprender a oralizar essas palavras. Eu trouxe esse trecho um pouquinho para vocês refletirem, porque às vezes as pessoas acham que o desenvolvimento da oralidade, da leitura labial, dentre outros, é um processo natural, que todos os surdos, por natureza, então, já aprendem sabendo fazer leitura labial. E não é o caso. Esse é um processo de uma terapia que é feita muito na repetição, enfim, e que às vezes é muito cansativo. Muitos surdos se desgastaram bastante com esse tipo de procedimento e desenvolveram, às vezes, um trauma, né? Porque era algo bastante que comprometia bastante as suas horas da infância, né? Então essas crianças acabavam se cansando desse procedimento, e vocês vão ver que não é um procedimento aí tão agradável. No final do vídeo, depois do minuto mais ou menos 56, vocês podem acompanhar a criança na terapia fonoaudiológica, enquanto a terapeuta vai perguntar ali, vai conversar com eles sobre o que eles fizeram, sobre nadar, né? E aí a criança, por meio da língua de sinais, quer contar tudo que ela fez, que ela foi nadar, que ela pôs o pé de pato, que ela foi de moto com o pai dela, enfim. E aí, por meio da língua de sinais, ela consegue se expressar tão livremente, tão feliz, mostra tanto vocabulário, tanta coisa para contar, mas por meio da oralidade, ela se sente presa, porque ela não consegue se comunicar, que é algo para ela, então, aparenta ser algo mais pesado, algo mais difícil, enfim. Acho que vale a pena olhar esses trechinhos aí e refletir um pouquinho
sobre o método oralismo e o como isso pode ser algo cansativo, desgastante também. E isso vai ajudar a gente a entender por que é que muitos surdos decidem não aderir à abordagem educacional oralista. Muito bem, a comunicação total. A comunicação total se preocupa com o desenvolvimento cognitivo, emocional, social e comunicativo. E por isso considera aceitável todos os meios disponíveis para se contemplar uma comunicação com o sujeito surdo. Nessa foto aqui a gente pode ver uma pessoa utilizando alguns gestos, desenhos, imagens. Então é tudo isso um pouco misturado. A comunicação total ia usar então desenhos e figuras, escrita, pantomima, que a pantomima é um pouco mais daquela abordagem mais teatral, né, de imitar uma ação, um objeto, enfim. O uso dos sinais da Libras também eram aceitos na comunicação total. A fala oral, muita fala oral. O alfabeto manual ou datilologia, que a gente aprendeu que é a mesma coisa, né? Alfabeto manual, datilologia, alfabeto digital, enfim. E os gestos. Então, todos esses recursos acabavam sendo utilizados e misturados. Então, não existia uma regra de como se comunicar com os surdos. Eu podia usar um pouquinho de tudo. Eu ia falando, ia gesticulando, ia pegando um objeto, ia apontando, ia fazendo mímica, ia desenhando, ia escrevendo, ou seja, tudo que eu pudesse utilizar de recurso estava sendo válido para que acontecesse aí o desenvolvimento emocional, cognitivo, comunicativo, enfim, que eu pudesse passar o conteúdo escolar para esses alunos. Contudo, a comunicação total teve uma grande crítica, baseada no uso do bimodalismo. O que significa o bimodalismo? O bimodalismo é exatamente essa tentativa de sinalizar junto com a fala oral, que é eu tentar usar os sinais junto com a minha oralização. Toda vez que eu tentar utilizar esse tipo de português sinalizado ou bimodalismo, como é conhecido também, eu estou de alguma forma ferindo a gramática da Libras, porque a partir do momento que eu estou falando em português, eu estou pensando na gramática do português. E se eu tentar fazer a língua de sinais nessa estrutura, eu não estou conseguindo, não consigo pensar em duas línguas. Então, muito provavelmente, eu não vou seguir a gramática da língua de sinais. E isso vai trazer uma mistura dessas duas línguas e que eu vou deixar sempre uma das duas línguas meio capenga, digamos assim. Por essa razão, o bimodalismo foi bastante criticado, né, por algumas pessoas aí. Embora seja muito utilizado, o bimodalismo acabou sendo muito criticado, porque não respeitava nem a gramática do português, nem a gramática da língua de sinais. E a comunicação total se usava muito desse recurso, né, porque como eles usavam de tudo um pouco, eles não estavam muito preocupados com a estrutura linguística de qualquer uma das duas línguas, seja do português ou da Libras. Estavam mais preocupados com a comunicação, a educação dos surdos, enfim. E o bilinguismo, então, o que seria? Por que ele se difere do bimodalismo? O bilinguismo privilegia a língua de sinais como primeira língua dos surdos e o uso dessa língua para ensinar a língua portuguesa como segunda língua, seja na modalidade escrita, seja na modalidade oral, né, no caso do Brasil. Então, teríamos a Libras como L1, L1 é a sigla usada para a primeira língua, e o português como L2, sendo a sigla L2 usada para dizer que é uma segunda língua. É como se eu dissesse que para vocês aprenderem Libras, eu estou usando o português. Eu estou falando sobre Libras para vocês, mas eu uso muito dos recursos da língua portuguesa, que é a primeira língua de vocês, para ensinar uma segunda língua, no caso, o português. A gente vai fazer uma abordagem muito semelhante com o surdo para ensinar o português, só que entendendo que para eles a primeira língua é a Libras. Sendo a primeira língua Libras, eu uso por meio da Libras a explicação de como funciona o português, como funciona a sua gramática, o que é um verbo, o que esse verbo significa. Então, por exemplo, se eu vou dizer um substantivo como bicicleta para o surdo, eu dou a palavra bicicleta, mas eu não preciso fazer muitas abordagens, não preciso ficar me desgastando muito, eu simplesmente digo que essa palavra bicicleta significa em Libras o sinal de bicicleta. Ele conhecendo o sinal de bicicleta em Libras, ele vai conseguir saber fazer a correspondência. E para vocês que estão aprendendo português, é a mesma coisa. Eu não preciso pegar uma bicicleta e trazer aqui para vocês para poder ensinar que o sinal dela é esse aqui em Libras. É só dizer para vocês, sabe bicicleta? A palavra bicicleta em português que vocês já conhecem porque está na primeira língua de vocês? Então, em Libras, ela é assim.
Agora, imagina se eu tivesse que construir o conceito de tudo com vocês, né? Se eu tivesse que construir, por exemplo, a palavra filosofia com vocês, e sem ter a primeira língua constituída, sem que vocês soubessem o que é filosofia em português, eu tentar explicar isso para vocês em Libras. Isso ia ser muito mais difícil. Então, trabalhar com base no que na primeira língua do sujeito para ensinar na segunda língua te facilita muito. E é essa abordagem que os surdos defendem. Eles defendem que eles sejam, que eles tenham um domínio da primeira língua, que é a Libras, primeiro, para depois aprender o português e que isso seja valorizado. Mas só vai conseguir ser alcançado se as pessoas envolvidas com o seu processo educacional entenderem suficientemente da Libras para poder, por meio da língua deles, passar os conhecimentos, então, do português. A abordagem bilíngue é também, portanto, uma abordagem bicultural. Por quê? Porque para a abordagem bilíngue, o surdo é visto como um integrante de minorias sociais e linguísticas. Nessa abordagem educacional, o surdo é distanciado da visão patologizante em que a abordagem oralista o situa, pois nessa abordagem, a surdez não é vista como uma doença, como uma patologia, como um procedimento clínico que precisa ser, de alguma forma, identificado, diagnosticado, tratado, reabilitado. Para a abordagem bilíngue, o surdo é visto como uma diferença linguística, que seria a mesma coisa que as pessoas estrangeiras, indígenas, enfim, que têm uma outra língua. O que eu preciso fazer com pessoas estrangeiras que estão aqui no Brasil, por exemplo, e falam uma outra língua e entram numa escola? Por exemplo, os bolivianos, os coreanos, os japoneses, descendentes de outras línguas, né, que precisam aprender o português, porque essa é a língua oficial da escola, do país, do Brasil, enfim, mas não sabem a língua portuguesa. Em espaços como, por exemplo, de fronteiras, como fronteiras com o Paraguai ou Bolívia, ou, por exemplo, Foz do Iguaçu, né, a gente tem uma incidência maior de pessoas que não falam português, que falam, por exemplo, espanhol. Essas pessoas, elas precisam de um processo diferente de escolarização e de alfabetização. E, portanto, elas são vistas como diferença linguística também. No caso dos surdos, é isso que se entende, que a abordagem educacional que deveria ser utilizada com eles é uma abordagem de aprendizes de segunda língua. Portanto, não é tão relacionada a uma abordagem que seria utilizada com pessoas por elas serem deficientes. Então, que o conhecimento acumulado para a educação de surdos deveria ser coletado lá na educação bilíngue de grupos minoritários e minoritarizados. E por essa razão, quando eu vejo que o surdo é bilíngue, eu entendo também que ele tem uma cultura, uma identidade, que todos esses aspectos que são culturais, e identitários e linguísticos estão imbricados e que todas essas condições que permeiam o contexto sociolinguisticamente complexo da surdez não são relacionadas a um processo patologizante, clínico, como defende o oralismo. Essas são as principais diferenças. Aqui eu deixei uma imagem de duas historinhas para vocês verem, que é a da Cinderela Surda e da Rapunzel Surda. São livros feitos por Silveira Rosa e Carnop e Hessa Rosa e Carnop, né? Nesses dois livros nós temos uma adaptação dos contos que vocês já conhecem, que é Cinderela e Rapunzel, só que nesses contos, de uma certa forma adaptado para a cultura surda, os personagens também são surdos. A Cinderela aí, ela tem adaptações no sentido de que ao invés do sapatinho de cristal, ela tem uma luva, né, que ela perde. E a luva acaba sendo muito mais representativa para a cultura surda, já que por meio das mãos, né, que os surdos se comunicam. E o príncipe da história da Cinderela, ele é educado pelo Abade Letê, que é uma figura aí, então, extremamente importante para a cultura surda. A Rapunzel surda também, né, são um príncipe e uma princesa surda. Então, todas essas adaptações, elas não são triviais. Elas ocorrem com uma proposta de trazer para os surdos um processo de identificação. Muitos surdos pegam livros e veem que sempre os personagens e os seus protagonistas são ouvintes e não conseguem ter identificação com esses personagens, né? Não conseguem se ver representados. Histórias como essas, ou histórias como, por exemplo, também O Mistério das Bocas Mexedeiras, entre outras, são histórias que vêm, então, numa direção de divulgar um pouco da cultura surda e também
trazer um pouco de identificação, né? Trazer um processo de identificação entre os surdos e seus personagens. Nós vamos ter uma aula só sobre cultura surda, então eu vou deixar aqui apenas esse gostinho aqui para falar um pouquinho sobre bilinguismo, sobre a abordagem bilíngue. Outra coisa da abordagem bilíngue é que o bilinguismo reconhece a língua de sinais enquanto língua, ainda que não tenha representação de prestígio social de outras línguas como o inglês ou o francês. Quando falamos de bilinguismo, muitas vezes as pessoas sempre remetem ao inglês e ao francês, que são línguas de prestígio, ou espanhol, né? Mas, nessa perspectiva, o bilinguismo é também praticado quando se fala de língua de sinais e língua portuguesa, ou língua oral. O bilinguismo reconhece os falantes da Libras como sujeitos de contextos minoritários e minoritarizados. E é muito interessante esse conceito de minoritários e minoritarizados, que eu empresto da professora Marilda Cavalcante da Unicamp, uma linguista bastante reconhecida nessa área, que é porque muitas vezes as pessoas que falam línguas diversas ao português são vistas como minorias, né? E, na verdade, acontece que elas podem ser minoritarizadas ou contextos minoritários, porque são tornadas minorias. A gente não discute nas escolas que nós temos aí cerca de 180 línguas indígenas ainda no país. A gente não discute nas escolas que nós temos cerca de 30 línguas estrangeiras no nosso país, de pessoas que têm essas mais de 200 línguas como suas primeiras línguas, e que os surdos, portanto, não são os únicos grupos que não têm a língua portuguesa como sua primeira língua, embora ela seja uma língua oficial no nosso país. Mas em países também como, por exemplo, Moçambique, cerca de 90% da população não fala a língua oficial do país. E isso não é uma questão de minoria. Se nós juntássemos, talvez, todas as minorias, e aí as minorias, estou pensando em minorias sociais, veríamos que, na verdade, elas não são minorias, elas são maiorias, mas muitas vezes são tratadas como minorias pelo poder hegemônico, por estarem em condições desiguais de poder. Então, falar de contextos minoritários e minoritarizados pode ser bastante relevante para não tratar numericamente as pessoas que utilizam a língua de sinais só como um aspecto quantitativo de um grupo muito pequeno do nosso país. Tautologia ou diferença. Como vocês viram, eu falei bastante hoje aqui que uma das principais diferenças entre o viés oralista e o viés bilíngue é a concepção da surdez e do surdo, que pode ser adotada dentro de uma abordagem oralista, dentro do viés clínico-patológico ou dentro do viés bilíngue como socioantropológico. Numa abordagem clínico-patológica, como vocês sabem, então, o surdo vai ser visto sempre como alguém que precisa ser reabilitado, tratado, diagnosticado, com intervenções cirúrgicas, terapias, enfim. E dentro de uma abordagem socioantropológica, entende-se que o surdo é um sujeito de um contexto sociolinguisticamente complexo que pertence a uma minoria linguística ou um grupo minoritário minoritarizado, né? Linguístico, no caso, como a Libras, né? E que aprende português como uma segunda língua e que precisaria de abordagens bilíngues para a sua educação. Entende que ele possui uma identidade, não várias identidades, né? E culturas próprias. A gente também, quando fala de várias identidades, é porque o surdo, ele tem um processo de identificação com uma comunidade, mas que os surdos vivem as suas identidades de formas diferentes. Eu vou discutir isso numa aula só sobre identidades surdas também, mas eles vivenciam suas identidades de formas diferentes. Nem todos os surdos são iguais, nem todos os surdos têm os mesmos processos de educação, nem todos os surdos foram educados na abordagem bilíngue, enfim. Então, acho que é interessante a gente pensar nisso, saber olhar para o surdo como um sujeito, né? E um sujeito aí marcado. Nem todas as mulheres vivem a sua identidade da mesma forma, nem todos os homens, nem todos os negros, nem todos os indígenas, e então também os surdos também não. Mas entender isso faz parte de um processo socioantropológico que a abordagem bilíngue apregoa. Bom, nesse documentário Sou Surdo Não Sabia, que eu vou deixar também o link aqui para vocês, um card na descrição, e para vocês assistirem, o professor ele começa a levantar algumas palavras que envolvem a surdez e pergunta para as pessoas na sala de aula, né, como é que seria viver uma vida baseada na tentativa de sempre estar situado na falta.
Por exemplo, o surdo é sempre entendido como deficiente auditivo porque falta a ele a audição. E se a gente fosse sempre considerado como pessoas que faltam? Por exemplo, o negro é sempre alguém que falta para ele a branquitude. A mulher é sempre para ela, vai ser sempre tratada como alguém que falta o órgão sexual masculino, né? Então, se eu sempre fosse comparado, ou se eu sempre fosse olhado e identificado pela sociedade por aquilo que falta em mim, eu sempre fosse marcado por alguma coisa que está faltando, alguém que não é completa. Como seria estar nesse mundo sempre sendo tratado como alguém que é incompleto, né? Vamos pensar sobre isso, e pensar sobre isso requer uma análise socioantropológica desses sujeitos dos surdos e um respeito, então, a olhar esse outro como nós gostaríamos que fôssemos olhados. Nesse slide, convido vocês também a assistirem um vídeo do Por que comemorar o Dia do Surdo. No dia 26 de setembro, nós temos a comemoração do Dia do Surdo. Esse é o dia em que também foi fundada o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Lá, lembra na primeira aula que eu expliquei para vocês que o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, funciona até hoje, mas que ele foi fundado por Dom Pedro II, ainda no seu período imperial, né? E que foi o primeiro Instituto de Educação de Surdos do Brasil. Bom, o que está por trás das representações sobre o surdo e a surdez quando se comemora o Dia Nacional dos Surdos? Esse dia é visto, então, por meio desse vídeo aqui que eu vou deixar para vocês assistirem, vou deixar o card também na descrição, para que vocês vejam na perspectiva dos surdos que esse é um dia de bastante orgulho, um dia em que eles comemoram, né, todas as conquistas, entre elas a Libras, né, que foi reconhecida aí pelo ordenamento jurídico em 2002, e por essa razão temos aí em vários espaços a presença de tradutores e intérpretes de Libras, do direito de uma educação bilíngue, entre outros. No final desse vídeo, vocês vão poder conferir também vários surdos se posicionando como surdos pelas suas profissões cheios de orgulho, né? Design gráfico, ator, professor universitário, arquiteto, engenheiro, modelo, temos aí Miss, entre outros, né? Pessoas surdas que conseguiram alcançar graus elevados aí dentro de uma sociedade no sentido profissional e pessoal, de conquistas pessoais e profissionais, por meio da língua de sinais, por meio da sua cultura e identidade, da sua afirmação, dessa luta, né, constante pelo respeito da condição de ser surdo. E eu também deixo para vocês o convite para vocês lerem uma matéria do Estadão, já um pouquinho antiga, né, de 2008, onde um casal britânico queria escolher o embrião surdo. O casal, que também é surdo, entendia a surdez não como uma doença ou como algo triste, né, que seria para muitos ouvintes, né, que recebem a notícia de um filho surdo, as pessoas ouvintes às vezes ficam tristes, né, entendem que o surdo vai sofrer, entendem que eles vão ser incompletos, entendem que eles não vão ser adaptados na sociedade ouvinte, enfim. Para um casal surdo, na verdade, o que acontece é um processo de identificação. Eles ficam muito felizes, eles ficam bastante empolgados com a possibilidade de ter um filho surdo. Isso é, na verdade, um motivo de comemoração. Então, por isso que esse casal queria, de certa forma, manipular geneticamente o embrião com o qual eles fariam uma seminação, um tratamento, né, para que o embrião também fosse surdo. E fosse assim, então, igual aos pais, né? Os pais que, na verdade, já tinham também um filho surdo e que queriam ter mais um, então, para que essa família pudesse ter essa mesma língua, né, de comunicação, enfim. No TED do professor Rimar Segala, que é um professor da Universidade Federal de São Carlos, ele também conta como é que foi o processo de identificação dele enquanto surdo. A família que é toda surda, né? Foi lá em volta do berço e fez um teste com ele e percebeu que ele também não ouvia. E todos comemoraram, ficaram vibrantes, né? Porque é mais um surdo para a família. Então, olhar talvez de uma outra perspectiva para a surdez, não de uma perspectiva onde você atribui sentimentos como pena,
como dó, que a gente entende inclusive como capacitismo, né? Se eu não olhar para esse surdo como, ou para essa cultura, ou para essa língua como algo inferior, e sim olhar como uma diferença, e imaginar que os surdos, muitos deles têm orgulho da surdez, e entendem ela como uma identidade, como uma cultura, talvez eu consiga me posicionar, então, diferentemente diante da língua de sinais e ajudar a respeitar essa condição, né, que na verdade é a da abordagem bilíngue. Contudo, dentro de um viés oralista, a gente também tem aqueles que entendem a surdez como um problema a ser erradicado. Por essa razão, eu trago aqui também como um contraponto para nos ajudar nessa reflexão a matéria do Portal Otorrino, feita com relação ao Dia Nacional do Surdo. Nesse blog, a gente tem um questionamento sobre o Dia Nacional do Surdo e uma proposição de que, na verdade, fosse aí divulgado um Dia Nacional do Combate à Surdez, né? Ele chega a esse ponto, o autor dessa matéria. Ele vai dizer: existe um surdo na sua família? Surdez é a diminuição da capacidade auditiva abaixo de níveis considerados normais. Classificamos a surdez em leve, moderada, severa, profunda e, portanto, do ponto de vista médico, qualquer pessoa que precisa de volumes mais altos para ouvir é surda e precisa de tratamento. Vocês vão ver, então, aqui muito fortemente as representações de tratamento, né, e de um viés mais médico para a questão da surdez, nem um pouco socioantropológico, né, de uma visão do sujeito, ou de uma abordagem bilíngue, enfim. Por isso que é tão diferente as duas abordagens. Eu trouxe esses dois materiais para que vocês consigam observar a diferença que é entre defensores de uma abordagem oral e defensores de uma abordagem bilíngue, principalmente por esse viés de olhar aqui, de ter uma visão um pouquinho mais clínico-patológica, né? No caso da abordagem generalista. No blog, o autor continua, então, além de usar palavras como tratamento e de pensar na surdez só sob o viés dessa falta de audição, ele diz que a perda auditiva prejudica o cérebro, né? Ele vai dizer: inúmeros casos publicados nos últimos anos comprovam danos do funcionamento cerebral causados pela perda de audição. Mesmo níveis pequenos de surdez, se não tratados, então de novo a palavra tratados, aumentam uma chance de se remodelarem conexões neuronais ou mesmo diminuição da massa cerebral com riscos de demência, como a de doença Alzheimer. Ele diz inúmeros estudos, mas ele não cita nenhum estudo. E aí também, vendo o vídeo anterior que eu falei para vocês, que a gente tem surdos que utilizam a língua de sinais e que progridem academicamente, sendo aí professores, como eu disse para vocês, o Rimar Segala é um professor da Universidade Federal de São Carlos. Nós temos a Karen Strobel, que eu já mostrei para vocês, que é uma professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Nós temos vários professores doutores surdos que hoje orientam outros professores, né, o doutorado de outros professores, pessoas com grau acadêmico elevadíssimos, né, e que, ou seja, tornam essa afirmativa infundada. Mas quando um médico chega para um pai e fala isso para eles, qual é a tendência de um pai que tem um bebê surdo, que acabou de ser diagnosticado como um bebê com uma perda auditiva? Ele vai acreditar no médico. O médico é a palavra ali, né? As pessoas sempre têm uma confiança muito grande, né? O doutor falou, então o doutor tem razão, o doutor sabe, o doutor estudou. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado com relação a esses tipos de discursos, né? Principalmente nesse sentido. Olha, que ele vai dizer que a perda auditiva está ligada a riscos de demência, como Alzheimer. A notícia boa é que a reabilitação da audição, então assim, é uma notícia boa, ó, tem a cura para vocês, através de aparelhos auditivos e de implantes cocleares, minimizam ou até eliminam esses riscos, né? Então, para a gente ver um pouquinho como é que se comporta um discurso contrário. E aqui, na continuação dessa matéria do Portal do Otorrino, a gente tem: Libras é para quem não pode ou não quer reabilitar sua audição. E aí ele vai falar que a Libras é uma opção aí para algumas pessoas que então são, entre aspas, fracassadas no processo de aprendizagem da língua oral, né? Ele vai falar, né, que o universo dos surdos sinalizados é uma fonte de orgulho, de autoafirmação para muitos deles, né?
e conta um pouco da história, mas vai dizer que em países mais avançados o grau de acessibilidade para surdos, depende da língua de sinais para se comunicar, enfrentam muitas dificuldades, né? E continua ali dizendo que nós, médicos e fonoaudiólogos e professores, não podemos negligenciar o irrefreável avanço da reabilitação auditiva. De novo, voltando com palavras como reabilitação, né? Ou seja, uma cura para esses surdos. Hoje em dia não são raros os casos da surdez em que a pessoa com a ajuda de aparelhos auditivos ou de implantes não possam ser reabilitadas para o uso da linguagem oral. Diante de tecnologias que permitem uma criança nascida surda passar a ouvir, também vem se tornando raro os pais que optem por educar filhos com a Libras, em detrimento da sua adaptação integral à sociedade. E aqui eu gostaria de refutar essa colocação desse médico que, o implante é a melhor solução. Os pais que vão para o implante curam os seus filhos e não precisam da Libras. São muito raros os pais que querem a Libras. E eu deixo para vocês uma sugestão de série para vocês assistirem, que é Meu Filho é Surdo e Agora, da Sabine Chad. Eu vou deixar aqui no card também para vocês, que é para vocês assistirem, porque no caso da Sabine, ela ela implantou o filho dela, que era surdo, que se chama Guilherme, e durante vários processos que ela vai contando, frustrados no processo de oralização desse filho ou de avanço com o implante coclear, ela acaba indo sim para a língua de sinais. E onde ela vê o filho dela hoje muito mais feliz e se desenvolvendo muito melhor. Então, eu acho que é interessante ver casos observar casos e relatos de experiência e não ir só pelo discurso bastante marqueteiro, né, de alguns médicos que vão dizer, tipo, tenho a cura para a surdez aqui, ó, na minha mão. Então, é bem complicado. Ali também a gente continua no último parágrafo do portal do Otorrino, onde ele fala: falta explicar melhor à população do que se trata o Dia Nacional do Surdo. Para o senso comum e para a medicina, o surdo é quem não ouve direito. E lembra que eu estava falando para vocês de como pensar um surdo como alguém que tem um defeito. Então, você surdo é aquele que tem um defeito, você não ouve direito. Ou alguma coisa que te falta. A você falta a audição. Imagine você ser a vida inteira marcado por alguma coisa que te falta ou por um defeito. Eu acho que essas são as principais sequelas aí do oralismo para a formação de identidade de um sujeito, né? Se é para dar suporte aos surdos, ele continua, né? Que usam a Libras, que se faça o Dia Nacional da Libras, o Dia da Cultura Surda, o Dia do Surdo Sinalizado. Já o Dia Nacional de Prevenção do Combate da Surdez acontece em 10 de novembro e faz mais sentido, já que passa uma mensagem clara do porquê ele existe. Então, para a gente refletir, posições contrárias e de abordagens educacionais bastante distintas e que elas coexistem atualmente na nossa sociedade hoje e faz importante que a gente entenda, então, que a gente vai poder se deparar com elas, tá bom? Não é todo mundo que assume a Libras como a melhor forma de educação para os surdos, não é todo mundo que aceita que também o oralismo é a melhor educação, enfim, e a gente ainda continua, então, com o debate entre oralistas e bilinguistas. Bom, e aqui fica mais uma dica de TED para vocês assistirem. Esse é o da Paula Pfeiffer. Ela vai falar sobre surdos oralizados. Ela, como uma surda oralizada, traz o depoimento dela sobre o implante coclear e sobre a sua experiência com o método oral. Assim, podemos ampliar os nossos conhecimentos sem nos deter a uma única visão do surdo, da surdez e das suas abordagens educacionais. Bom, vamos discutir? Agora eu deixo aqui para vocês um convite para a gente ir lá para o nosso fórum de discussão no Moodle e participar com as suas dúvidas e reflexões sobre o que eu já sabia e o que vocês aprenderam na aula de hoje. O importante é compartilhar suas impressões, tá? Sobre os conteúdos das aulas teóricas e do que vocês aprenderam até aqui. Acho que agora é o momento que eu deixo para vocês ir lá assistirem todos os videozinhos que eu comentei para vocês, que eu passei hoje nessa aula, e trazer essas reflexões para a gente discutir um pouquinho no fórum, tudo bem? Então é isso. Muito obrigada, beijo no coração, tchau, tchau.